A paz de Cristo e a alegria de Maria. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, meu irmão, minha irmã. Eu sou o Pádua Costa, da comunidade Mariana Boa Semente. Com muita satisfação, acolho você que se une a nós, a partir de agora, em mais um episódio da série Amigos de Deus, com as homilias de São José Maria Escrivá, padre espanhol que foi canonizado por São João Paulo II, reconhecido por ele como o santo do cotidiano, o santo do dia a dia. São José Maria Escrivá foi escolhido por Deus para, pela sua graça, fundar um grande e importante movimento na nossa igreja, o Opus Dei. Já ouviu falar? Muito importante você procurar conhecer, é uma grande graça, uma grande bênção. Nós acolhemos a você que está conosco a partir de agora para meditar mais um trecho do livro Amigos de Deus. Neste livro temos 18 homilias selecionadas de São José Maria Escrivá que nos levam a crescer na intimidade com o nosso Deus, na amizade com o nosso Deus. É nesta amizade que reside a nossa felicidade. É uma alegria ter você conosco através da internet e você também que está nos acompanhando através da rádio. Um abraço a você que nos acompanha pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram e acompanha este podcast pelo Spotify. Você que nos segue através das páginas da comunidade Mariana Boa Semente ou da paróquia de Santo Antônio de Quixeramobim, com este conteúdo sempre à sua disposição a partir das 7 da noite. Um abraço carinhoso a você, ouvinte da Rádio Cultura de Quixadá, 102.1 Cultura FM, a Rádio do Bem. Nas noites da Rádio Cultura estamos com você. Você conosco crescendo na intimidade com Deus através da riqueza que nós dispomos aqui nas homilias de São José Maria Escrivá. Você que é ouvinte da Rádio Cultura, seja muito bem-vindo. Se é a primeira vez que você está aqui conosco, é uma grande alegria tê-lo conosco. Fica sabendo, todo dia, toda noite, de segunda a sexta, a partir das 8h30, nós estamos aqui na programação da Rádio Cultura. Aos sábados, presta atenção, entramos mais cedo, às 4 da tarde. Você que sempre ouve, receba o nosso abraço, o nosso carinho. É bom saber que você sempre está conosco. Mande uma mensagem para nós através do nosso WhatsApp aqui da Rádio Cultura. 88 é o código de área, 998378192. 88 é o código de área, 998378192. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos abraçando a você que está conosco e motivando. Compartilhe esse conteúdo com outras pessoas, coloque nos seus grupos de WhatsApp, de amigos, de estudo, de trabalho, de igreja. Espalha toda essa maravilha que temos recolhido aqui, refletindo juntos em oração as homilias de São José Maria Escrivá. Convido você para rezarmos agora. Hoje nós vamos dando continuidade à 10ª homilia, viver diante de Deus e diante dos homens. Como você está se dispondo a viver diante de Deus e diante dos homens? Devemos fazer isso na imitação de Cristo, conhecendo e imitando as suas virtudes, o seu jeito de ser, o seu jeito de falar, o seu jeito de agir. Isso estamos aprendendo aqui com São José Maria Escrivá, nos levando a meditar na Sagrada Escritura, no Santo Evangelho e aprender o jeito de Jesus. E dessa forma, do jeito de Jesus, viver diante de Deus e diante dos homens. Hoje nós começamos uma pequena nova sequência, deveres de justiça para com Deus e para com os homens. Nós, no episódio anterior, concluímos falando que a cada um devemos dar o que é seu. Não foi isso? A partir daquele encontro de Jesus com os fariseus, dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. E agora, nesses trechos que se seguem, nós vamos ter 3 pequenos episódios desta sequência, quando São José Maria vai nos ajudar, no decorrer dessa sequência da sua 10ª homilia, a refletirmos sobre os nossos deveres de justiça para com Deus e para com os homens. Quais são os seus deveres por questão de justiça para com Deus e para com os homens? Vamos juntos refletir sobre isso. Vamos rezar então? Abra o seu coração. Vamos pedir as luzes do Espírito Santo. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Estamos rezando nesta 10ª homilia, continue em oração conosco, com a oração da Beata Helena Guerra, ato de união a Jesus. Continuemos pedindo ao Senhor o derramamento do seu Espírito Santo sobre nós, todos os dons do Espírito Santo. Ó Jesus, em vosso nome, o Filho único, por nós feito homem, crucificado e glorificado, pedimos ao Pai Clementíssimo que nos conceda dos seus tesouros a graça dos 7 dons do Espírito, que repousou plenamente sobre vós. O dom da sabedoria, para saborearmos o fruto da árvore da vida que vós sois verdadeiramente, e apreciarmos a vossa doçura vivificante. O dom da inteligência, que ilumine os olhares do nosso espírito. O dom do conselho, que nos conduza pelo caminho estreito, na esteira dos vossos passos. O dom da fortaleza, para que possamos reduzir a nada a violência dos ataques inimigos. O dom da ciência, a fim de que sejamos cheios das luzes da vossa doutrina santa e possamos distinguir o bem do mal. O dom da piedade, que nos confere entranhas de misericórdia. O dom do temor, que afastando-nos de todo o mal, nos guarde na paz, sob o peso do respeito pela vossa majestade eterna. Pois foi isso que quisestes que pedíssemos nesta santa oração que nos ensinastes. Por isso vos pedimos agora, pela vossa cruz, que nulo obtenhais, para a glória do vosso nome santíssimo, ao qual seja dada com o Pai e o Espírito Santo toda a honra, o louvor, a ação de graças, a glória e a dominação por todos os séculos. Assim seja. Se você tudo isto deseja, meu irmão, minha irmã, diga, escreva, assim seja. Se você precisa, assim como eu, de todos estes dons do Espírito Santo também, diga como necessitado, como necessitada que somos. Amém. 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 Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, meu Pai e Senhor, rogai por nós. São José Maria Escrivá, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, e nossa Mãe, Maria Santíssima, e São José, seu castíssimo esposo. 10ª homilia de São José Maria Escrivá, primeira parte de uma nova sequência. Deveres de justiça para com Deus e para com os homens. Vamos ouvir São José Maria. Gravemo-lo bem na nossa alma, para que se note na conduta. Primeiro, justiça para com Deus. Esta é a pedra de toque da verdadeira fome e sede de justiça, que a distingue da gritaria dos invejosos, dos ressentidos, dos egoístas e cobiçosos.
Porque a mais terrível e ingrata das injustiças é a de quem nega ao nosso Criador e Redentor o reconhecimento dos bens abundantes e inefáveis que Ele nos concede. Vós, se de verdade vos esforçais por ser justos, tereis de considerar frequentemente a vossa dependência de Deus. Por quê? Que tens tu que não hajas recebido? Para vos encherdes de agradecimento e de desejos de corresponder a um Pai que nos ama até a loucura. Então, avivar-se-á em vós o espírito bom de piedade filial, que vos fará tratar a Deus com ternura de coração. Não vos deixeis enganar quando os hipócritas levantarem em torno de vós a dúvida sobre o direito que Deus tem de vos pedir tanto. Pelo contrário, colocai-vos na presença do Senhor sem condições, dóceis, como o barro nas mãos do oleiro. E confessai-lhe rendidamente: Tu és o meu Deus e o meu tudo. E se alguma vez chega o golpe inesperado, a tribulação imerecida por parte dos homens, sabereis cantar com alegria nova. Faça-se, cumpra-se, seja louvada e eternamente e glorificada a justíssima e amabilíssima vontade de Deus sobre todas as coisas. Amém. Amém. São José Maria começa forte esse trecho da sua homilia, com aquela força que nós precisamos para superar a nossa fraqueza, a nossa teimosia, o nosso fechamento de coração. Às vezes a gente precisa tomar um remédio mais forte, né? Para ver se consegue se fortalecer. E ele já começa animando-nos a gravar, bem gravado na nossa alma, esse entendimento, de modo que ele se reflita na nossa conduta. Se eu e você queremos ter uma conduta reta, uma conduta certa, para assim viver diante de Deus, diante dos homens, nós temos que gravar esses ensinamentos na nossa alma. Tem que vir de dentro. Essa nossa relação com Deus, essa nossa amizade com Deus, ela não vem de fora para dentro. Ela vem de dentro para fora. Então, grave bem na sua alma, eu quero gravar bem na minha esse ensinamento. Você quer ser uma pessoa justa? Eu quero, eu preciso. Acredito que você também. Você que está nos ouvindo pela Rádio Cultura nesta noite, você que está nos acompanhando, não sei em que dia, em que hora, de que forma, através da internet, você deseja ser uma pessoa justa, ter uma conduta na justiça? Pois grava isso na sua alma. Primeiramente, justiça para com Deus. É importante, nós falamos tanto de justiça para com as pessoas, os direitos humanos, né? E é importante que a gente fale sobre isso realmente. É importante que nós lembremos que temos que ser justos uns para com os outros. Porém, até para que isso aconteça, antes de mais nada, nós temos que ser justos para com Deus. São José Maria diz que esta é a pedra de toque, é a partida para uma verdadeira justiça. Quando nós lemos na palavra de Deus as bem-aventuranças, Jesus diz, entre aqueles que serão felizes, são aqueles que têm fome e sede de justiça. Você pode conferir, muito importante essa passagem que fala dos felizes, dos bem-aventurados, as bem-aventuranças, aquele sermão de Jesus, Mateus 5, versículo 6. Jesus diz que são felizes, são bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Pois presta atenção, essa primeira justiça que não nega a justiça para com os homens, pelo contrário,
que nos capacita a sermos justos para com os homens, é a justiça para com Deus. Já vai gravando isso na sua alma. Eu preciso, antes de mais nada, ser justo para com Deus. Você tem sido justo para com Deus? E o que é a justiça? A justiça é dar ao outro o que lhe é devido. Esse é um conceito assim muito simples, muito objetivo, mas muito claro. Eu sou justo com alguém quando eu dou para ele o que ele merece, o que ele realmente tem de direito. E o que será que Deus tem de direito? Qual será o meu dever de justiça para com Deus? Eu devo tudo a Deus. Você deve tudo a Deus. Não tem como não se dar conta disso, só se eu e você tivermos o coração muito fechado. E você concorda comigo? Olha, quando é que nós consideramos algo assim uma tremenda injustiça? Quando uma pessoa que teria muito direito não recebe o que lhe é devido. Você concorda comigo? Então, uma pessoa, você deve algo a alguém e deve muito, e você não dá nada ou quase nada àquele a quem você deve. Então, quanto mais você deve a alguém e quanto menos você dá, maior é a injustiça, não é assim? Quanto mais eu devo a alguém e quanto menos eu dou, maior é a injustiça. Se eu devo pouca coisa a alguém e também não dou quase nada, é uma injustiça, mas é uma injustiça, se a gente pode falar assim, não é? É uma injustiça menor porque a minha dívida era pequena. Agora, quando eu devo muito e não dou nada, ou dou muito pouco, essa injustiça é muito maior. Por isso, São José Maria está dizendo que a injustiça para com Deus é a mais terrível e ingrata das injustiças. É outro conceito importante da gente recordar para isso nos animar, a justiça para com Deus, ao nosso dever para com Deus. Imagina que alguém fez muitas coisas para você. Alguém lhe tirou de situações difíceis, alguém concedeu a você grandes favores, alguém lhe ajudou em todas as situações que você sempre precisou desta pessoa. Vai imaginando essa situação. E no dia em que essa pessoa lhe pede alguma coisa, ou você não faz, ou você faz com má vontade, ou você faz de qualquer jeito, isso é uma ingrata injustiça. É uma injustiça ingrata. Quer dizer, você cometeu uma grande injustiça, porque essa pessoa lhe fez tantos favores, e algo que ela lhe pede, você ou não faz, ou faz de qualquer jeito, ou faz com má vontade. É uma injustiça grande e ingrata. É isso que acontece na nossa relação com Deus. Quando não damos a Deus o que lhe é devido, quando não atendemos aos apelos de Deus, às orientações de Deus, estamos sendo terrivelmente e ingratamente injustos para com Deus, negando ao nosso Criador, ao nosso Redentor, o reconhecimento dos bens abundantes, que não conseguimos nem descrever, que Ele nos concedeu e nos concede. Se eu penso em Deus como meu Criador, eu devo a Ele a minha existência. Você já pensou nisso? Você só existe porque Deus quis. Você pode ter dito, não, mas o meu pai e a minha mãe foram eles que me quiseram. Você sabe, tem muitos homens e mulheres que sonham em ter filhos e não conseguem. A paternidade, a maternidade é uma graça de Deus. É uma graça de Deus. Deus quis que eu existisse, Deus quis que você existisse. E dentro daquelas tantas possibilidades, mesmo pensando na normalidade de um homem e de uma mulher no processo de geração de filhos, por que foi você e não aquele outro ou aquele outro que poderia ser? Porque Deus quis. Eu devo a minha existência a Deus. O Deus criador da humanidade, isso já é uma dívida, porque a humanidade foi querida por Deus, mas eu posso trazer isso também para a minha realidade pessoal e você. E aí, quando nós pensamos em Deus na sua segunda pessoa da Trindade, em Jesus como nosso Salvador, veja que dívida nós temos.
O homem por Deus criado foi por ele rejeitado. O homem que foi por Deus criado, o homem que foi por Deus criado, colocou a Deus numa posição de rejeitado quando decidiu pelo pecado. Não foi, até corrigindo um pouquinho o português que a gente utilizou, não é que o homem foi rejeitado por Deus, Deus foi rejeitado pelo homem. O homem que por Deus foi criado colocou a Deus numa situação de rejeitado quando decidiu pelo pecado. E para que este homem, que sou eu e você, enquanto humanidade, fôssemos resgatados, o Filho de Deus, que é Deus feito homem, aceitou ser por nós crucificado. Pensa quando eu e você lembramos que Jesus morreu por nós. Não nós, mas por mim e por você. Por isso nós. É primeiro por mim, depois por você, primeiro por você, depois por mim, para depois ser por nós. Então é algo pessoal. O amor de Deus é pessoal. Alguém dá a vida por você. Pensa nisso. O que é que você deve para essa pessoa? A vida. Já parou para pensar nisso? Jesus tinha dito, ninguém tem maior amor que aquele que dá a vida. Jesus deu a vida. E de uma forma extremamente dolorosa, sofrida, na cruz. O que é que eu devo a Deus? Salvador. A minha salvação. A própria vida. A minha vida e a sua vida estavam comprometidas. Nós não teríamos mais a perspectiva do céu, da vida eterna, teríamos a morte eterna. O preço da minha salvação, o preço da sua salvação é Jesus. Na sua crucifixão. Quando Jesus foi todo doação. Veja o tamanho dessa dívida que nós temos. E agora, quando eu e você pensamos, por exemplo, também podemos acrescentar aqui em Deus como nosso santificador, no Espírito Santo, terceira pessoa da Santíssima Trindade, que se derramou em nós, que se coloca no nosso interior como espírito de amor. Isso acontece quando nós somos batizados. Quando somos batizados, o Espírito Santo no nosso coração é derramado. Ele vem com toda a sua grandeza e se derrama na nossa fraqueza, na nossa limitação. Deus está se entregando todo a nós. Quanto de mim eu tenho entregue a Deus? Como está a minha busca de Deus, desse Deus que veio ao meu encontro, que se derramou no meu coração? E quando a gente vai pensando em tudo isso, a gente vai percebendo a nossa atitude de injustiça, a nossa atitude de ingratidão. Nós não estamos reconhecendo os bens abundantes e inefáveis, a gente não consegue nem expressar que Deus nos concede. Então, São José Maria, nesta reflexão, está dizendo para mim, está dizendo para você, querido ouvinte da Rádio Cultura, você que está nos acompanhando através da internet, que nós devemos nos esforçar para sermos justos. E se queremos realmente ser justos, cumprindo os nossos deveres de justiça para com Deus, uma coisa que a gente tem que fazer é considerar a nossa dependência de Deus. Tudo que eu sou, tudo que eu tenho, veio de Deus. É aqui ele cita mais uma vez a palavra de Deus, anote aí para você conferir. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Anote, leia 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Guarda isso, grava isso na sua alma para que isso apareça na sua conduta. Eu quero gravar isso na minha alma para que isso apareça, seja notado na minha conduta. O que tens tu que não hajas recebido? Que tens tu? Sim, tu que estás nos ouvindo agora pela Rádio Cultura,
Vamos dizer no português bem coloquial, o que é que você tem que você não recebeu? Ah, isso aqui eu tenho, isso aqui é meu porque eu mesmo consegui. O que, meu irmão? O que, minha irmã? A própria vida você não a tem porque você quis. Quem aqui pode dizer assim, não, eu vivo porque eu quis viver. Foi eu quem quis ser concebido, foi eu quem quis ter nascido. Dom, graça de Deus. E depois todas as coisas que eu tenho, eu posso, num dado momento, pensar assim, de uma forma insensata. Não, eu tenho porque eu trabalhei, porque eu conquistei. Quem te deu a saúde? Quem te deu a possibilidade, a oportunidade? Foi Deus. Que tens tu que não hajas recebido? E se eu vou pensando nisso, e você também, nós vamos nos enchendo de agradecimento e de desejo de corresponder a este Deus maravilhoso. Este Deus que é um Pai que nos ama até a loucura, porque um Pai que é capaz de entregar o seu Filho único pela sua salvação, pela minha salvação, isso é uma loucura. Uma loucura de quem ama loucamente. Um Deus que é capaz de se derramar no meu coração, apesar de toda a minha limitação. É um Deus que me ama. Muito além da minha razão. Qual deve ser a minha atitude diante de um Deus assim? Qual deve ser a sua atitude diante de um Deus assim para ser justo? Gratidão, doação, sem impor nenhum tipo de condição. Da mesma forma que Deus nos amou e continua nos amando de uma forma incondicional, eu preciso, você também, meu irmão, minha irmã, retribuir a Deus na mesma medida, de uma forma incondicional. O problema é que a nossa relação com Deus é toda condicionada, é toda limitada. Quantos de nós aqui que só existimos porque Deus quer? Que só continuamos vivos porque Deus quer? Que só temos as condições que temos porque Deus quer? Quantos de nós aqui não dizemos que não temos tempo para Deus? Diga comigo, é muita injustiça? É muita ingratidão. Imagina que você recebe de alguém tudo, só que você não tem tempo para estar com essa pessoa, para se aproximar desta pessoa. É muita ingratidão, é muita injustiça. Agora presta atenção. Além de ser uma grande injustiça, uma grande ingratidão, é uma grande falta de sensatez. É uma grande falta de juízo. Porque você está escolhendo o prejuízo. Preste atenção uma coisa. Quando a gente começa a fazer esse tipo de reflexão, a gente pode cair no erro de achar que Deus é um grande carente. Por isso ele precisa da gente. Ah, coitadinho, Deus está lá precisando que a gente vá lá ficar com ele. Você sabe que não é assim. Deus é o Todo-Poderoso. Deus é aquele que é. Deus se basta. Deus é a plenitude. Eu não posso acrescentar nada a Deus. Eu e você somos os grandes beneficiados se por justiça vamos ao encontro de Deus. Se por justiça somos gratos a Deus. Se por justiça obedecemos a Deus, porque nós devemos obediência a Deus, nosso Criador, nosso Salvador, nosso Santificador. É justo que eu obedeça a Deus. Eu devo obediência a Deus por tudo que Ele é e por tudo que Ele fez e faz na minha vida. Agora presta atenção, o grande beneficiado sou eu. Aquilo que eu faço ou deixo de fazer não interfere, não aumenta nem diminui o que Deus é, mas tem uma consequência tremenda sobre a minha vida. Então é importante que eu não seja injusto, porque essa injustiça para com Deus vai atingir a minha vida diretamente.
Está dando para entender? Eu e você só temos a ganhar se esta justiça para com Deus a gente chegar a praticar. Então, meu irmão, minha irmã, nesse episódio de hoje, São José Maria está querendo avivar em nós o espírito bom de piedade filial. A gente falou muito sobre isso em alguns episódios anteriores, sobre a piedade. A piedade é esta atitude para com Deus de filho, de filha. Eu preciso e você também, na busca desta justiça para com Deus, que é a primeira dela, virá a justiça para com os homens, eu preciso tratar a Deus com ternura de coração, reconhecendo como meu Pai, reconhecendo que eu sou seu filho. É justo que eu faça isso. E nós devemos pedir, a gente tem feito isso no início de cada episódio, quando a gente reza a oração Ato de União a Jesus, da Beata Helena Guerra, nós temos pedido exatamente entre os dons, um deles, entre os dons do Espírito Santo, um deles é o dom da piedade. Peça, meu irmão, peça, minha irmã. Pai de amor, em nome de Jesus, pela ação do Espírito Santo, me faz crescer neste espírito bom de piedade filial, para que eu reconheça que o Senhor é o meu Pai, que eu sou seu filho, para que eu possa tratar a vós, meu Deus, com ternura de coração. Por isso que quando eu e você olhamos para os mandamentos, nós temos que olhar para eles como aquilo que um pai que nos ama muito está nos indicando. Na nossa relação com os nossos pais, não é? O pai, a mãe, o pai manda fazer alguma coisa, a mãe manda fazer alguma coisa. Se eu me sinto um filho amado, uma filha amada, eu obedeço. É justo que eu obedeça, porque eu entendo que ele, meu pai, que ela, minha mãe, estão me mandando fazer isso ou aquilo porque aquilo ou isso ou aquilo é o melhor para mim. Então o que é justo é que eu obedeça. Eu devo honrá-los, eu devo reconhecer a autoridade deles, eu devo reconhecer o amor que eles têm para comigo, e eu devo obedecer a eles. Agora, coloca Deus nessa situação. Se eu me reconheço um filho amado, e aquilo que Deus diz sobre Jesus, ali no batismo do Jordão, eis o meu filho muito amado, no qual coloco a minha afeição. Deus projeta isso sobre mim, sobre você. Você, como batizado, é um filho amado. Você, como batizada, é diante de Deus uma filha amada. Então, trate de avivar no seu coração essa compreensão. E tudo aquilo que Deus nos pede, tudo aquilo que Deus nos indica e tudo aquilo que Deus nos solicita, nós temos que atender com prontidão, com gratidão, sem colocar nenhuma condição. E aqui, no finalzinho desse episódio, São José Maria está nos fazendo um alerta, porque muitas vezes nós podemos ser enganados. Pessoas podem se aproximar de nós, às vezes alguém da nossa família, um amigo de trabalho, ou mesmo uma pessoa dentro da igreja, por falta da devida lucidez, orientação, compreensão, podem começar a nos levantar dúvidas sobre o direito de Deus, dizendo que isso ou aquilo que estamos fazendo é exagero. Não precisa de tudo isso. Isso já é fanatismo. Quando nós começamos a nos determinar a obedecer os mandamentos de Deus, a colocar Deus acima de todas as coisas, a sermos fiéis às nossas orações diante de Deus, por exemplo, a participação da missa, guardar domingos e festas e ir fielmente todos os domingos à casa de Deus para honrar a Deus, para ser alimentado por Deus, orientado por Deus. Volto a dizer, nós somos os beneficiados. Mas muitas vezes nós podemos ouvir pessoas dizendo, olha, isso aí é exagero, isso é coisa do passado.
Não nos deixemos enganar quando levantarem dúvidas sobre o direito que Deus tem de nos pedir, seja o que for. Deus tem direito de nos pedir até a própria vida. Pronto, vamos pegar uma coisa logo assim tremenda. Ninguém pode questionar se Deus decidir a vida nos tirar. Quem foi que deu? Foi Deus. Daí a gente lembra aquela passagem forte do livro de Jó. Deus me deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. É fácil para mim dizer isso? É fácil para você dizer isso? Não. Mas é justo. É justo. Se você dá alguma coisa, você tem o direito também de recolher quando quiser. Então, se alguém começa a dizer, não, mas isso é injusto, Deus não pode pedir isso ou aquilo, não nos deixemos enganar. Coloquemo-nos, pelo contrário, na presença de Deus. De que jeito? Sem condições, dóceis. Isso é justo. Não estou dizendo que é fácil, mas é necessário. Não é fácil ser justo em tantas circunstâncias da vida. O mais fácil é ser injusto, você sabe disso. Se a gente for ver nas nossas relações, o que é justo é que você pague, por exemplo, os seus impostos, as suas taxas. Isso, às vezes, é difícil, é exigente, não é assim? O que é mais fácil? É você sonegar. É você não pagar aquilo que você deve. O que é justo? Você fez uma compra numa loja, você pagar o que você comprou. Só que você comprou coisas em grande quantidade, você está passando por dificuldade e tem sido difícil pagar aquelas prestações. Mas isso é o justo. É mais fácil você fazer de conta que não está devendo. E já ir comprar em outro local e acrescentar outras dívidas e lá também ficar sem pagar. Isso é bem mais fácil, mas é injusto. Na relação com Deus é a mesma coisa. É muito mais fácil não obedecer os mandamentos. É muito mais fácil Deus dizer uma coisa, a gente fazer outra, aquilo que a gente acha que é melhor. Porque isso não vai nos custar. Está dentro daquilo que eu penso, daquilo que eu quero, quando, do jeito, etc. É bem mais fácil, mas é injusto. E deixa eu dizer, é insensatez e é pior para mim, porque todas as vezes que eu e você optarmos pela injustiça para com Deus, nós somos as maiores vítimas deste erro que nós cometemos. Deus vai continuar lá, vai sofrer por mim, vai sofrer por você, mas não vai diminuir, não vai desaparecer. Eu é que vou sofrer. Eu é que corro o risco de morrer, inclusive, eternamente. Por isso, meu irmão, minha irmã, nos coloquemos na presença de Deus sem colocar condições. Senhor, o que queres que eu faça? Com docilidade. E aqui São José Maria traz mais um trecho da palavra de Deus. Jeremias, capítulo 18, versículo 6, uma passagem bem conhecida do profeta Jeremias, capítulo 18, versículo 6, o barro nas mãos do oleiro. É assim, isso é o justo. Eu e você nos colocarmos na presença de Deus, nas mãos de Deus, como barro nas mãos do oleiro. Ou seja, ele faz o que quiser, como quiser. Faz, desfaz, faz de novo. É porque a gente é um barro metido a besta, né? A gente quer se modelar. Já pensou um barro, ele mesmo querendo se modelar? Você sabe que esse negócio não tem sentido, mas é o que a gente quer fazer muitas vezes. É Deus que com as suas mãos, e deixa eu dizer, mãos amorosas, mãos que nos amam muito mais do que as nossas, a gente acha que se ama. Por isso, tantas vezes a gente acaba na lama. Deus nos ama realmente, então nos coloquemos nas suas mãos como o barro nas mãos do oleiro, dizendo para ele, tu és o meu Deus e o meu tudo. E se, encerra assim São José Maria esse trecho de hoje, se alguma vez
Acontece na nossa vida algo inesperado, algo que nos traz sofrimento, que nos traz dificuldades, tribulações, até injustiças que recebemos da parte dos homens, entendendo que tudo que nos acontece está dentro da permissão de Deus, de uma misteriosa permissão de Deus, e pode ser entendido como dentro desta permissão misteriosa, mas sempre amorosa de Deus, como vontade de Deus, nós devemos dizer, mesmo sem entender, faça-se, cumpra-se. Porque isso é justo. Deus faz da minha vida, Deus faz da sua vida o que Ele quer. Revoltar-se é ser injusto com Deus. Isso é difícil para a gente viver? Mas a justiça é sempre exigente, mas é o melhor para a gente. Faça-se, cumpra-se e seja louvada e eternamente glorificada a justíssima e amabilíssima, sempre amabilíssima vontade de Deus sobre todas as coisas, sobre a minha vida, sobre a sua vida. Diga, Senhor, dai-me esta justiça para contigo no meu coração, que ela possa ser avivada a cada dia por uma grande gratidão. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Espero que Deus tenha falado ao seu coração, que Deus tenha tocado o seu coração. Se Ele fez isso, deixe no comentário a sua partilha. Diga aquilo que Deus lhe falou, aonde Ele lhe tocou. E se tudo isso que a gente rezou e conversou lhe fez bem, compartilhe com alguém. Peço que você reze por nós essa Ave Maria, nós rezamos também pelas suas intenções. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado pela sua presença. É sempre bom saber que você está aí para juntos irmos crescendo na amizade com Deus. E quero lembrar, todo sábado, às 6 da manhã, tem missa aqui na sede da comunidade Mariana Bossimenti. Você está convidado a estar conosco aqui a nível presencial, se existe essa possibilidade para você. Será uma grande alegria lhe conhecer, estar pertinho de você, rezar com você aqui na sede da nossa comunidade. Se não é possível, acompanhe através da transmissão, mesmo que seja um trecho, para mantermos entre nós essa comunhão. Um grande abraço, até o próximo episódio. Que Deus lhe abençoe e que Maria lhe guarde. Tchau.